Regime empresarial. Advogado. Advogado não é empresário. Muito bem, vamos falar aí sobre o advogado. Aliás, é bem importante falar sobre esse assunto. Por quê? Vocês estudam esse assunto na matéria ética profissional e o Estatuto da OAB. E aí a disciplina dá de encontro com o direito empresarial. Isso nos mostra a grande importância de se falar acerca desse assunto, de oferecer essa dica a você. E tudo isso em vista aí, da interdisciplinariedade. Sempre que uma matéria cruza com outra, é necessário fazer uma pergunta. Será que isso daqui tem chance de aparecer no exame? Tem. E não importa para mim se vai aparecer na parte de ética profissional ou se vai aparecer no direito empresarial. Se isso te ajuda, me importa sim. E aí é o seguinte. Vocês estudam que a atividade do advogado é uma atividade intelectual. E isso vocês estudam comigo em direito empresarial. Porque o artigo 966 e o seu parágrafo único oferece o conceito de empresa e também, logo no seu parágrafo, explica o que não é empresa. O conceito de empresa atrelado lá a uma atividade de produção, de comércio organizada. E a atividade intelectual não é empresária, não tem a organização. As atividades intelectuais são a, li, si. Artística, cantores, tal. Literários são os escritores e aqueles que são os cientistas. Pessoas como você e eu, que precisam de uma determinada formação científica para chegar lá no seu objetivo profissional. É o advogado, é o médico, o dentista, engenheiro. Mas a gente tem um em específico que nos interessa bastante e que esse sujeito não comporta exceção. É o advogado. Professor, quer dizer que o advogado, mesmo que ele toque a atividade dele numa maneira, de uma forma empresarial, ele não será considerado empresário? Exato. Eu conheço um escritório de advocacia que tem diversos advogados. Andares e andares de um prédio na Avenida Paulista. Não vou citar nenhum nome aqui, não quero propagandear ninguém, mas diversos andares. Os sócios do escritório, eles no máximo conversam com o cliente na consulta inicial. Depois daí, existe toda uma engrenagem funcionando, como se fosse uma empresa, não pode ser considerado assim. E aí, olha, um conjunto de advogados faz lá o primeiro trabalho de conseguir os dados, as informações para a defesa. Existe um outro conjunto de advogados que participa da audiência, um outro que cria a petição, e assim vai. Veja, parece uma linha de produção, não parece? Aí você fala, poxa, professor, a coisa não está concentrada num determinado profissional, mas uma engrenagem. Então, é empresarial. Na lógica, sim, mas o Estatuto do Advogado, a Lei 8.906 de 94, que vocês estudam numa disciplina específica, esse estatuto entende que a atividade do advogado jamais poderá ser considerada empresária. Compreendem que a palavra empresário para o advogado retira alguns valores que são importantes para a advocacia, como, por exemplo, a discrição. O advogado precisa ser um sujeito discreto, a formalidade da profissão. Então, o que se compreende é que não se pode chamar um advogado de empresário. Bom, meu modo de entender, não vejo aí razão para tal questão, porém, ainda assim, pouco importa o meu raciocínio, porque nós temos um objetivo aqui. O objetivo é ser aprovado no exame da OAB. E para isso você precisa entender que a essa regra não temos exceção. Em relação a essa regra, a exceção é nenhuma. O advogado não pode ser considerado empresário em nenhuma condição. Seja um advogado que tem um escritório que atende com o seu nome
bonitinho e tal, que aí ele é um intelectual não organizado como uma empresa, ou aquele escritório de advocacia que está em nome de um advogado, mais organizado, com uma engrenagem tão mais complexa do que a maioria das empresas que vocês conhecem. Advogado não é considerado empresário.